Cast. Let's go. Isso é Amarelinho Cast. Let's go. Você está assistindo o Amarelinho Cast, um podcast feito para quem acredita no diálogo, na informação de qualidade e no desenvolvimento da nossa cidade. O Amarelinho Cast é um ponto de encontro para histórias, curiosidades e assuntos relevantes que ajudam a compreender a realidade local e os temas que impactam o nosso dia a dia. Aqui, a gente conversa sobre experiências reais, empreendedorismo, política local, cidadania e entre outros, sempre com convidados, análise e opiniões que estimulam a reflexão e o pensamento crítico. Sejam bem-vindos, o episódio de hoje já vai começar. Isso é Amarelinho Cast. Let's go. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um Amarelinho Cast, o podcast Morro Agudo e região. E hoje a gente está com o quadro do outro lado do balcão, com uma história muito envolvente, que fala de família, empreendedorismo e recomeço. Uma história construída por 2 gerações. Hoje recebemos Ingrid Cardoso e Fábia Ferreira, da Flor de Nós. Sejam bem-vindas. Obrigada, Amarelinho. Para começar, vamos direto aí. Quem é Fábia Ferreira e Ingrid Cardoso? Fábia é uma mãe, dona de casa e empreendedora. E vovó, que é o que eu mais gosto de ser no momento. Bom, Ingrid é mãe de 3 crianças, empreendedora, esposa e atualmente eu estou à frente da Flor de Nós, junto com a minha mãe, que é esse projeto que une gerações. Que legal. Não deve ser muito fácil, né? Super de boa, super tranquilo. Mais pra frente a gente vai entender. Você falou que você é mãe, esposa, empreendedora, fiel escudeira. Como que foi crescer numa família que você tem uma mãe empreendedora, seu pai é empreendedor? Como que foi crescer nessa família? Eu sempre brinco que eu não escolhi empreender. Eu cresci dentro de um lar de empreendedores, porque muito antes já havia o meu avô, o pai da minha mãe, que também já tinha isso de empreender. Ele foi dono do Bar do Kid. O primeiro Bar do Kid não era do Kid, era do meu avô. Era do seu avô, eu não sabia. Ó, Ele que construiu. Foi ele que construiu. Então, assim, é algo que já vem passado de gerações. Então, assim, era inevitável que a fruta caísse muito longe do pé, né? Então, não tive muita escolha, eu fui escolhida. Nossa, legal demais. Fábia, eu, quando eu era mais novinho, lembro de você já empreendendo. Sim. Conta pra nós como que é, quem é a Fábia empreendedora e como começou. A Fábia, quando ela tinha 13 anos, o seu Avelino abriu o bar do Kid. Ele construiu o bar. Só que ainda não dava para ele se manter só do bar. Então ele saía às 5 horas da manhã, 4h30 da manhã, trabalhar na roça. Ele abriu o bar e a Fábia, com 13 anos, ia lá receber o pão e vender o pão para ele. E ficava o dia todo no bar, trabalhando, comprando dos vendedores da Coca, do doce, todas as empresas. Eu fazia todas as compras para o meu pai com 13 anos. Nossa. E vendia no bar e cuidava da minha irmã, que é 13 anos mais nova do que eu. Meu Deus do céu. Então, porque minha mãe trabalhava, minha mãe era funcionária pública. Então minha mãe também não podia sair do trabalho, porque funcionário público vai abandonar o trabalho, não vai. Não tem jeito. Então meu pai não tinha condições ainda de se manter só com o bar, era pouco para ele, e eu fazia isso. E fazia banco, fazia compra, atendia no balcão e cuidava da minha irmã lá.
Foi quase igual a Ingrid, né? Não teve escolha, precisou Não, ser empreendedora, né? Bem isso. Mas é como ela falou, a minha avó já era empreendedora. Minha avó faz uns 15 anos que faleceu, e a minha avó, semi-analfabeta, também era empreendedora. Então, como que a gente não ia ser diferente? Não tinha como. Tá no sangue, né? Tá no sangue. Eita, sangue bom de contar a história, hein? Falando em empreendedor do outro lado do balcão, a gente não pode deixar de agradecer aos nossos patrocinadores, a Autoelétrica Amarelão, tradição e confiança em serviços automotivos, há 50 anos em Morro Agudo. Começou ali na Inácio Franco e hoje está na rua Carlos Gomes. Delivery da Ju, do Pó Royal e da Juliana. As comidas maravilhosas, porção, estrogonofe, filé parmegiana. Eu sou suspeito que eu já experimentei quase tudo de lá. Até por isso que tá nesse corpício. Então, vale muito a pena. Liguem lá, peçam, vale a pena demais. A Flash Telecom, do nosso amigo Luciano, a internet de qualidade para manter você conectado. Flash, a internet é um flash de você. Varejão e mercearia mais barato do Jonathan e da Marcela, aqui na entrada do Alfredo Benedetti. Cerveja gelada, carvão, carne, fruta, legume, pão. Vai lá, fala com a Marcela, com o Jonathan, que você vai ser muito bem atendido. Pensou Pizza, Senhor Pizza. Você está assistindo o nosso podcast aí, 19 horas, liga lá no Senhor Pizza, pede uma pizza, pizza de costela, pizza de frango, bacon que eu experimentei, até uma de estrogonofe de frango que tem lá, pelo amor de Deus. Vai lá. Assis Gestão de Risco, mais do que segura, proteção familiar. Entre em contato com o Caio, fala aqui com a gente que a gente passa o contato dele. Façam prevenção familiar, é muito importante. Resguarde o seu futuro e o futuro da sua família. Entre em contato com a Assis Gestão de Risco. A nossa Natália Garcia, a nossa social media, quer dar um up aí na empresa de vocês, quer dar uma repaginada no Instagram, na sua história. Fala com a Natália Garcia, que vale muito a pena. Vox to You, escola de oratória, não só muda a sua oratória, transforma a sua vida. Então, entre em contato lá, @Vox2U Franca, e você faça esse curso, vale muito a pena. Eu estou fazendo, sou prova viva. E Clique Delivery, a um clique de você, o aplicativo de comida rápida em Morro Agudo. Peça lá, baixa o aplicativo, tanto no Android, tanto no iOS. Baixa lá, vale muito a pena. Muito obrigado a todos vocês por confiarem aqui no Amarelinho Cast. Vamos falar com esse sangue empreendedor aqui agora, né? Fábio, você construiu sua história tem mais de 15 anos. Sim, a loja tem mais de 15 anos. Aconteceu na minha vida, não era uma coisa que eu tinha plano, que eu sonhasse em ter uma loja. Mas como eu já trabalhava no ramo de venda, eu vendia Avon, Natura, Hermes, Demilos, 4 Estações. Os filhos. Não, os filhos a gente não vendia, né? A gente só alugava para os finais Só de alugava. semana. É. E aí, o que aconteceu? A minha irmã veio pra cá com a minha mãe, que eles tinham se mudado, e trouxeram umas lingeries, umas coisas pra vender. E essa mercadoria ficava lá jogada. Eu falava, gente, mas esse é um dinheiro que tá parado. Ah, mas vender pra quem? Como que vai vender? Aí oferece para seus clientes. Comecei a oferecer para meus clientes. Mas aí eu falei assim, não. Aí levava essa mercadoria para minha mãe de novo, trazia de volta. Falei, não, o negócio é o seguinte. Essa mercadoria vai ficar aqui, eu vou vender. Eu quero uma porcentagem dela. A hora que eu terminar de vender tudo, eu pago a parte de vocês e pego a minha parte. E não adianta ninguém falar para mim que quer dinheiro para comprar gás, acabou, pode morrer alguém que eu não vou abrir mão do dinheiro. Só vou entregar a hora que eu terminar de vender. E assim comecei a Fábia Modas, que hoje em dia é a Flor de Nós. De uma ideia da minha irmã, que para ela não deu certo, porque ela vendia e não recebia, vendia fiado, não recebia, não queria cobrar. Eu falei, não, então daí que eu vou vender. A ideia era dela, quem pegou fui eu. E comecei a trabalhar. Qual foi o maior desafio no começo? Conciliar tudo, né? Porque não é fácil.
ser dona de casa, esposa, ter que fazer todo o serviço da casa, educar os filhos. Quantas vezes o meu filho não me chamava pequeno para assistir um filme e eu dormia, de canseira. E aquilo me doía, porque eu não conseguia ficar assistindo filme com ele. Mas eu tentava. Só que eu sabia que eu precisava daquilo para poder ajudar a manter as coisas que eu queria dar para eles, entendeu? Eu sei que hoje em dia que não é só o material, que o amor, a presença é muito importante. Só que os meus filhos sempre estiveram junto comigo, sempre, 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 sempre. A Ingrid é 10 anos mais velha que o Igor. Ela foi uma parceira quando o Igor nasceu, cuidou muito dele, tanto é que ele chamava ela de mamãe Ingrid. Ela é uma leoa por causa desse irmão. Esse irmão é o príncipe, é o amor da vida da Maria Cecília, que é a menina do meio dela agora. Mas, assim, ela foi minha parceira, sempre minha parceira. Eu sempre falei pra ela que eu não tenho nela uma filha, eu tenho uma amiga. Sempre foi minha amiga. E eu acho que caiu o cisco aqui pro lado da Ingrid, viu? Teve algum momento nesse período que você pensou em desistir e falou assim, ó, não tá valendo a pena, eu tenho que agarrar esses dois aqui, eu tô perdendo essas oportunidades? Eu sempre fiz valer a pena, pelo menos os momentos que eu estava com eles. Sempre. Quando meu marido trabalhava à noite, a gente sentava lá na cama, comia pizza, sentado no chão. Brigadeiro de colher na cama, os três. E eu te confesso que eu tenho muita saudade desse tempo. Muita, muita. Isso me faz, assim, uma falta muito grande. Só que, mesmo quando eu trabalhava de bicicleta pela cidade fazendo unha, a Ingrid estava comigo. Sempre, sempre. E com o Igor não foi diferente, né? Já teve vezes de eu estar com a agenda tudo anotado, cliente agendada, e ele passar mal. Começar a ficar doente, eu simplesmente ter que cancelar a cliente, catar ele, levar para o hospital, cuidar, deixar em casa e depois voltar para atender. Porque eu não tinha ninguém para contar, para cuidar deles. Era só nós duas. Já aconteceu da Ingrid ficar doente também, passar mal, levar para o hospital com pneumonia. Querer internar ela, ele pequenininho, eu falar, não vai internar. Eu vou cuidar dela. Levar para tomar injeção e a cliente lá fazer unha comigo lá e lutando, sempre juntos. Sempre. Meus filhos, minha razão de viver. Não tem como dizer diferente. Nossa, muito lindo. Não, já recebi essa declaração assim, né? No peito. E tipo assim, tá chegando o Dia das Mães, né? Não é Pois da é, filha né? pra receber essa declaração. Pois é. E pra você, ver esse espelho de mulher, essa referência, como que foi ali crescer vendo essa guerreira? Eu falo muito pra ela que... Ela fala que eu sou forte, que eu sou essa leoa. Mas eu sou porque eu fui criada por uma. É inevitável que uma mulher forte não tenha sido criada por outra mulher forte. Só que eu sou um pouco mais atualizada. Então, eu sou uma versão 2.0 turbo da minha mãe. Assim. Então, a gente é muito parecida, graças a Deus. E eu espero ser para os meus filhos o mesmo exemplo, a mesma referência de força, de sabedoria e fé, principalmente, que a minha mãe tem, do que ela foi para mim. Eu costumo falar que o exemplo ensina mais do que falar, né? Sim, Com certeza. E a prova tá aqui na frente, vocês duas hoje falando isso. sim. Em algum momento você imaginou que você ia trabalhar junto com a sua mãe? Passava esse sonho? Na verdade, não. É até muito engraçado. Porque quando a minha mãe fez a loja, quando a Fabian Modas realmente criou uma consistência, eu tava naquela fase rebelde. Então, assim, sabe aquela fase que a gente só quer contrariar o pai e a mãe, parece? Então, assim, os nossos caminhos foram outros, eu tomei outros caminhos. E naquele momento, realmente não era pra ser naquele momento, porque eu não tinha maturidade, eu não tinha experiência, eu não tinha a responsabilidade que eu tenho hoje.
Então, assim, eu nunca imaginei que a gente hoje em dia fosse ser sócia, que fôssemos ser tão próximas, tão amigas como nós somos hoje. Tinha que ser como foi. Foi da maneira que tinha que ser mesmo. Teve um momento que foi a virada na sua vida aí, né? Período. Foi quando você se tornou mãe? Sim, com certeza. Eu nunca tive esse sonho de ser mãe. Seria hipocrisia da minha parte falar, quero ser mãe. Mas quando o João Lucas nasceu, aquele senso de responsabilidade de, não, eu tenho alguém por quem eu preciso ser a melhor pessoa do mundo, veio junto. Então, por muitas vezes eu me questionava, eu perguntava assim pra Deus, nossa, por quê? Porque o João Lucas chegou num momento da minha vida também que tava um furacão passando. E eu falava, nossa, um filho? Agora? Mas ele foi a minha força, sabe? E os meus 3 filhos são o meu combustível diário de ser uma pessoa melhor, de deixar um mundo melhor pra eles. Foi nesse momento que você pensou em recomeçar? Em reavaliar tudo? Foi. Quando eu engravidei da Maria Cecília, o João Lucas eu não curti. Foi muito parecido com a minha mãe, porque eu trabalhava no shopping. Então, o shopping escala aquela loucura. E tava passando por um processo de divórcio, de separação. Então, assim, eu não curti o João Lucas. Mas, graças a Deus, quando eu engravidei da Maria Cecília, eu já tive a oportunidade de ser mãe. De curtir, de viver essa maternidade, assim, da maneira mais intensa. E foi a mesma coisa com o Pedro Antônio, que é o caçula. Então, assim, eu vivi a maternidade de uma maneira, assim... Eu vivo a maternidade de uma maneira muito intensa, porque são 3 crianças, né? Então, cada um tem a sua rotina, a sua agenda, e eu fico ali meio que no malabarismo com todos eles, né? E aí eu senti a necessidade também de ser um pouco a mais, porque, assim, como eu sempre lidei com o público, eu sempre trabalhei... Então, eu tinha essa necessidade de algo novo, de algo que fosse meu. De voltar a viver a minha história. Um projeto que fosse realmente assim, não, isso daqui eu sou dona, aqui eu faço, né? E aí foi da onde que surgiu a ideia da Flor de Nós, o projeto Flor de Nós. Não vai entrar na Flor de Nós, mas deixa eu fazer uma pergunta. Você já fez algum momento, igual você viveu com a sua mãe, de estar ali em cima da cama, no chão... comendo pipoca, comendo pizza com seus filhos, que você olhou e falou assim, a história tá se repetindo? Todos os dias. Assim, tem muita coisa que eu faço com os meus filhos, que é porque a minha mãe fez com a gente. Tem muita coisa que eu faço hoje na minha vida, de modo geral, até mesmo no meu casamento. Foi porque a minha mãe ensinou pra gente como, o que fazer, sabe? E não precisa, assim, levar no shopping, não precisa... São coisas simples, assim. Esses dias a gente montou uma barraca no quintal de casa e fomos acampar. Então, assim, esses pequenos momentos que eu tenho com os meus filhos é por conta dos momentos que eu tinha com a minha mãe. Muito legal. Ó, vocês estão me deixando emocionada aqui. Tem que mandar arrumar esse telhado, cai cisco aqui daqui a pouco. Você falou que aí surgiu a Flor de Nós. Sim. Por que Flor de Nós? Flor raiz, né? Nós, laços. Então, a raiz, a firmeza e os laços que nos unem. Eu vi o nome e falei, Flor de Nós. Eu fiquei tentando. Agora você falou, faz toda... Flor, raiz, é delicada. A flor, muitas vezes, ela não é só o que aparece, né? Ela é o que tá lá embaixo também. E o nós são laços, é os laços que nos unem. Muito legal. E como surgiu a ideia da loja? Da Flor de Nós, como eu disse, já existia, né, a Fábia Modas. Então, foi algo assim muito paralelo e muito dos céus. Porque a minha mãe, de um lado, estava sentindo a necessidade de reinventar o negócio. De modernizar, Ela realmente estava pedindo para Deus um sócio. Paralelo a isso, eu senti a necessidade de me reconstruir, de me reestruturar. E eu e o William, a gente sempre conversou sobre a possibilidade de ter um outro negócio que não fosse prestação de serviço. E aí um dia, no almoço, sentados, eu vi, olha aqui, uma loja, se eu tivesse uma loja, eu ia fazer esse padrão, isso, tal.
nossa, por que a minha mãe não faz isso? Aí o William falou assim, ué, entra de sócia com ela, vamos conversar. Falei, jamais a minha mãe. Falei, não, a minha mãe nunca que ela vai querer isso, assim, ela tem a loja dela, do jeitinho dela, tudo. Só que eu não sabia que no íntimo, nas orações dela, ela já estava pedindo para Deus um sócio, né? Que tinha algumas coisas que ela queria fazer e ela falava, mas e aí? Como que eu vou fazer isso? Eu precisava de um sócio mesmo. E aí a gente sentou num café, falei, olha, tem uma proposta para te fazer. E aí, bora? E ela, bora. Eu ia perguntar isso, quem tinha dado o primeiro passo, porque são duas mulheres de atitude. Então, você falou bora e ela aceitou. Você acredita que Deus cumpre desejo de coração? Acredito. Então eu vou te contar. Estava sentada um dia na loja, sozinha. Olhei para um lado, olhei para o outro, falei, nossa, eu queria tanto mudar isso aqui. Podia mudar, né? Eu vi até a cor da loja que eu queria. Na minha cabeça. Vi a arara do jeito que eu queria, que eu imaginava. Eu não sei te falar se aquilo foi uma visão ou se foi só a minha oração. Eu não falei nada pra ela. Nada. E eu sempre falava pra ela, eu tenho que te contar uma coisa. Eu tenho que te contar uma coisa. Mas eu só vou te contar essa coisa o dia que tiver eu e você e o William juntos. E ela nunca me perguntava o que era. Interessante, né? E nem a cor da loja que eu queria, que eu imaginei, eu não escolhi. Só que o dia que ele foi pintar a loja, era a cor que eu tinha pedido pra Deus. As araras eram do jeitinho que eu queria. O cheiro da loja do jeitinho que eu queria. A ligação foi construída no céu mesmo. Foi construída no céu. Era pra ter sido agora. Tem um momento, você tinha que ter certeza. passado tudo que você passou, a sua mãe ter vivido tudo que ela viveu, pra vocês se encontrarem agora. E como que funciona essa parceria entre mãe e filha hoje? Eu acho que é a coisa mais louca e ao mesmo tempo é a que mais dá certo. Porque, assim, a gente é muito parecida. Então, por exemplo, tem coisas que dá uma torcida de nariz aqui e outra ali. Só que a gente é muito assim, eu particularmente não sou muito do ficar emburrada. Eu já sou, vamos resolver, vamos conversar, tudo. E minha mãe também. Então, assim, a gente vai lá, já resolve o que tem pra resolver e vida que segue. Mas, assim, eu acho que nós não temos essas questões, assim. Nada. Porque a gente pensa muito parecido. E eu tenho uma rotina muito louca por conta das crianças. Então, você imagina que jeito que eu ia tocar uma loja sozinha. Não há essa possibilidade nesse momento. Então, assim, é muito que assim, hoje você vai trabalhar... Eu brinco que eu sou sabor empreendedora, porque vem um monte de coisas antes e que só minha mãe para entender. Só uma mãe para entender outra mãe. Diante do momento que eu tô com as crianças, né? Da demanda que eles pedem de mim. Então, funciona sem ter uma rotina, assim, não tem uma lógica. Eu queria, quando a gente começou, eu falei assim, a gente vai montar um cronograma. Nós vamos ter o dia da limpeza, o dia de abastecer, o dia de viajar. Vai ser assim, Eu tá tinha bom? certeza que não ia ser. E não foi. Porque Eu aí sabia. assim, Falei, não vai. tô indo pra loja. De repente fala, mamãe, Pedro Antônio tá vomitando aqui, Tô no hospital. Mamãe, onde a senhora tá? Porque precisava pegar a Maria Cecília na escola hoje pra mim e o João. A senhora pega? Fecha a loja, porque a gente não tem funcionário. Funcionário Nós nós duas. Tô indo buscar. Aí meu marido, onde você tá? Tô indo buscar as crianças. E é assim. E nós vamos levar assim. Porque não tem um planejamento. A gente até tenta. Mas a nossa vida não nos permite isso. Mas a vida de empreendedor é assim, né? Você planeja tudo e acontece tudo ao Não, contrário. a gente planeja por planejar mesmo, pra se desgastar, porque não tem. E assim, principalmente quando você é empreendedor e tem outras funções, que é o nosso caso.
Então, assim, além de empreendedoras, nós somos donas de casa, nós somos esposas, somos mães, somos filhas. Então, assim, tem muitas outras funções. Assim, eu falo que se o INSS pegar para ver nosso dia, aposenta a gente assim, ó, porque... Mas como diz aqui um rapaz que passou aqui, empreendedor não aposenta. Não. Ele fica caçando coisa, ele não sabe ficar quieto, né? Então, Não. Pior que não. Pior que não. e tem algum ponto que vocês mais combinam e um que vocês mais divergem, assim? A minha mãe é muito relutante em modernizar. Já vai começar uma DR aqui agora. Lembrando que isso aqui é pra falar história e não pra destruir. Né? Não, a minha mãe, eu acho que assim, de um modo geral, ela é muito ainda... Conservadora. Isso, essa é a palavra, ela é muito conservadora. Então, assim, eu sou muito louca. Vamos postar, vamos fazer, chegou, tem que fazer isso. Minha mãe não. Minha mãe, teve um dia que ela olhou pra minha cara e falou assim, ó, eu trabalhei 15 anos e não precisei postar uma foto. Falei, ué, a Lan House também, quando não tinha internet, quando tinha Wi-Fi, também deu dinheiro, né? Porque, então, assim, é esse naipe, sabe? Mas eu acho que só. A única parte, assim, que a gente... Que, assim, que ela ainda não conseguia imergir ela totalmente. Você já ouviu falar da voz da experiência? Pega a dica. Pois é. Trabalhar em família não é fácil, né? Super de boa. O que é mais fácil? Trabalhar em família ou ser funcionário igual você já foi? Trabalhar em família. Eu acho que você acha que eu ia falar ser funcionário. Não sei, eu não achei nada. Não, trabalhar em família, porque é assim também, viu? Vamos tomar um café? Mamãe, desse jeito as pessoas vão achar que a gente só... Não, mas é verdade. Vamos tomar um café? Vamos, a gente sai, toma um café e volta, vai fazer o que tem que fazer, entendeu? Porque às vezes você tá ali e não tá rendendo, tá amarrado, você tá... E aí você sai, dá um tempo, dá uma espairecida e volta com uma ideia nova. E aí o negócio flui. E assim, trabalhar com a minha mãe é muito leve. Porque a gente ri o dia inteiro. Quer ver quando a gente vai fazer compra? Nossa! Assim, é cansativo, não vou mentir não, detesto. Mas eu gosto do rolê com a minha mãe, sabe? É mais uma diversão do que um trabalho. Porque assim, ó, é tanto perrengue, Julinho, mas tanto perrengue, inclusive, pra quem fala que, lá em São Paulo tem blusinha de R$10, Manda o mentira. endereço que a gente quer ver. Mentira. Tipo assim, é tanto perrengue, é tanta humilhação, é tanto chinês falando no caloço pra gente, que aí acaba ficando leve, assim. E a gente tenta fazer as coisas ficarem leves, porque assim, a rotina, o dia a dia já é muito puxado. Então, na hora que a gente tá ali, num sonho que é sonhado junto todos os dias, tem que ser leve. Então, assim, é muito tranquilo. Sua mãe falou que ela tinha Fábia Modas, vendia de tudo e mais um pouco. E hoje vocês têm a Flor de Nós. Como é a Flor de Nós hoje? Ela continua na pegada Fábia Modas, vende de tudo e mais um pouco? Não. Ela é específica, moda específica? Isso me pegou muito também, sabe? No começo. Porque eu falo assim, tem, vende. Minha mãe parecia o bar do pezinho, você não tá entendendo? Tinha uma época que a gente chegava lá, é sério, tinha pipa. Eu falava, meu Deus do céu. Comprava. Quando eu comecei a ir na loja, assim, porque é o primeiro de tudo, né? Eu falei assim, vamos fazer uma liquidação, liquidar o que tem pra gente renovar antes. Eu falava pro William, eu falava, vida, chego lá, tem um jogo de faca pendurado. O que tem? A gente vende. Ela vendia anzol. Eu vendia pipa. Você é Vendia do shopping do Barão. figurinha. Vendia né? figurinha. Bate-bate. Vendi tanto bate-bate uma época. O que tem, gente? O importante é vender, não é? É isso que eu pensava. Dinheiro. Ó, clean. É isso que Caiu. É o que importa. É o que eu pensava. Qual que é a maior inspiração do empreendedor? boletos. Não, o importante é pagar o boleto. Era isso aí que era o nosso.
E, assim, era uma loja de bairro, é um bairro populoso, acho que é um dos maiores bairros de Morro Agudo. Sim, são 715 lotes lá, quando foram entregues. Nossa Senhora. São 715. Aí você imagina, 715 casas. Muitas casas têm uma casinha no fundo. Suponhamos que cada casa mora um casal. Tamanho dessa população. Então sua mãe salvava o bairro. Com certeza. Ainda salvo, porque o pessoal ainda bate lá no final de semana, porque eu moro do lado. Queria um presente, esqueci de comprar. Falei, opa, pra já. Eu gosto, dessa parte eu gosto. A vantagem de ter uma empreendedora nata na É família. isso. Qual que é a maior diferença que você sente, Fábia, da loja da Fábia Modas hoje pra Flor de Nossa? Ah, melhorou muito. Melhorou muito, sabe? Assim, é moderno, é leve, é um ambiente gostoso. Tem eu. Tem ela, tem meus netos que vão lá, sabe? isso. Mas eu continuo fazendo unha, continuo fazendo depilação, continuo fazendo sobrancelha, como eu sempre fiz. E as pessoas perguntam assim pra mim, como que você consegue? Como que você dá conta? Tem que dar conta, não tem... Acontece. Deus faz acontecer. Deus faz acontecer, exatamente. Exatamente. Todos os dias ele é nosso sócio, ele tá lá com a gente. De qual a importância do digital? Você falou que você já quer chegar a postar tudo. Qual que é a importância do digital hoje pra loja? É que assim, eu entendo que principalmente depois da pandemia, a rede social, as redes sociais viraram seu vendedor. Então, assim, nós estamos acostumados a entrar lá no Instagram e ver. Então, assim, aquilo ali virou um cardápio, as redes sociais. Então, eu entendo que quem não é visto não é lembrado. Então, a gente precisa postar, a gente precisa estar mais ativo. Inclusive, eu tô faltando muito com isso, porque por conta da rotina, da correria. Mas eu entendo que rede social é o meu vendedor, porque eu não tenho nenhum na loja. Então, é o nosso terceiro vendedor. Então, a gente tem o grupo VIP, né, no WhatsApp. Eu posto lá as novidades. Então, assim, traz pra mim tudo. Aí a gente faz o delivery e tudo. Então, eu uso a rede social, o digital, como uma ferramenta de auxílio pra gente mesmo. E trouxe gente de fora do bairro que não conhecia. Sim, assim, né? com certeza. Até quando nós fizemos a reinauguração, foi assim, um pulo do gato. Porque eu falei pra minha mãe assim, nós vamos fazer pré-kits e vamos entregar para algumas influenciadoras da cidade. Para divulgar a nossa reinauguração. E aí todo mundo falou assim, da onde você tirou essa ideia? Né? Porque modéstia à parte tem boas ideias. Modesta é o extremo, né? Não, humildade aqui é nada. Sobrenome. Mas enfim, o press kit foi isso, assim, então a gente fez, entregou uma suculenta, uma flor, né, para cada influenciadora, docinhos para ajudar uma outra amiga também para divulgar o trabalho dela e convidando pro coffee break de reinauguração. Então, assim, todas elas iam lá, postavam o que tinha recebido e aí aquilo ali gerava uma curiosidade. Então, assim, os primeiros 300 seguidores da loja foram por conta disso, por conta desse pré-kit, que um vai seguindo, que compartilha, que o outro segue. Então, assim, vai despertando a curiosidade, né? E aí, eu acho que é o que mantém mesmo. Hoje, vocês acham que a conexão de vocês é mais pela história que a sua mãe tem dentro do bairro ou pela internet? Não. Conexão com o cliente. Sem assim. dúvida, por conta do bairro, da conexão. Eu acho que, assim, a internet, por mais que eu vou até estar me contradizendo falando isso, mas, assim, minha mãe tem um público muito fidelizado. Então, assim, eu que tô tentando entrar aí de nesse público que já existe. A minha mãe é da época do caderno. Era outra coisa que eu ficava louca, lembra? Que eu chegava e falava, vida, pelo amor de Deus, tem 15 cadernos lá, eu não sei. Então, assim, ela era porque ela anota no caderno. As clientes, muitas vezes eu posto, pra você ter noção, e eu posto lá assim, chama a gente no WhatsApp. Ou eu que postei, a pessoa vai lá e chama minha mãe. Então, assim, ela fidelizou. Hoje, qual que é o propósito da Flor de Nossa?
Eu acho que continuar crescendo, evoluindo e continuar a nossa parceria. E, principalmente, eu sempre falei desde o começo, quando a gente criou a Flor de Nós, que eu não queria que fosse só uma loja. Que eu queria que as pessoas, principalmente as mulheres, que elas entrassem lá e se sentissem acolhidas. Porque eu acho que é o que falta muito no nosso comércio, principalmente no nosso comércio de moda aqui em Morro Agudo. As pessoas, tudo muito superficial. E eu gosto muito disso, desse contato, desse tete-a-tete, de sentar, vamos tomar um café, vamos conversar. E muitas vezes a pessoa vai ali comprar uma blusa, ela não quer só uma blusa, ela quer ser ouvida. Ela quer ser enxergada. Às vezes ela tá passando um BOzão em casa e ela só precisa colocar pra fora. E muitas vezes a gente é isso, né, mamãe? A gente tá ali pra vender e a gente acaba ouvindo, muitas vezes aconselhando. Vocês não são só vendedores, psicólogas. Jamais. Nunca é sobre só vender uma roupa. Não. E eu acho que o dia que se tornar só isso, perde a graça, sentido. perde o sentido pra gente. Você acha que a roupa muda a autoestima da pessoa? Com certeza. Muda. Com certeza. Eu acho que a roupa... Na verdade, eu vou te falar um pouco mais. Eu acho que a roupa, ela só reflete a autoestima. E na Flor de Nós, o nosso objetivo é esse. Fazer que essa mulher se enxergue. Enxergue o potencial que ela tem, a força que ela tem, a beleza que muitas vezes ela não consegue ver através da nossa roupa. Pergunta da plateia. Vocês vendem só roupa feminina ou tem masculino, tem outras coisas? Conta um pouquinho pra gente o que vocês têm além de roupas. Somos uma família. Então a gente vende pro papai, pra mamãe, pro bebê, pro Pra filho, vovó. pra vovó, pra todo mundo. Então nós temos lá moda masculina, feminina e infantil. E temos acessórios também. Então, assim, por exemplo, agora tá o lenço. Então, a gente tem uma ampla variedade de lenços, de bolsas, acessórios, brincos, prendedores de cabelo. Então, assim, é uma loja bem completa. Dá pra você ir lá e comprar look pra família toda. Eu tô pensando lá por causa do café, que elas falam que tem café. Tem então... café, tem um cappuccino maravilhoso. Nossa, agora que eu vou mesmo. Aí a roupa, minha esposa escolhe, minha roupa, e aí... É isso, você toma um café e conversa eu com a tomo gente. café. Porque geralmente são as mulheres que escolhem a roupa dos Claro, homens. porque eles têm que andar bem alinhados. Não pode Aí. colocar uma coisa descombinada. E trabalhar com moda não deve ser fácil, né? Porque assim, a moda muda muito rápido. Muda. Como que faz, assim, hoje ainda a gente tem a parte da internet que traz muita informação. Mas quando você começou não tinha isso. Não. Como que é? É o feeling, é aquela intuição? Como que funciona? Quando eu comecei, você chegava lá e aquilo que você vê vendendo, bombando, que tem num monte de lugar, num monte de loja, era aquilo que você levava. Era aquilo que ia vender. Apesar que eu não gosto muito dessa moda desse jeito. Eu não gosto de todo mundo igual. Não. Não gosto. É uma das dificuldades também. É. Tá vendo? Elas vão surgir. Eu não gosto. Eu gosto de uma moda, de vender uma coisa mais contemporânea, uma coisa mais... Você entendeu? Uma coisa que você vai usar hoje, amanhã, depois. Porque eu falo que a loja tem mais... é a cara do dono, né? Ela não, ela é moderna. Entendeu? Então é onde a gente tem esses contratempos. Mas acabamos entrando num acordo, dá tudo certo. Porque você tem uma clientela que usa um tipo de roupa. Sim. E aí você do outro lado tem a modernidade. E aí a minha cliente, ela chega e fala assim pra mim, eu andei a cidade inteira, eu não encontrei nada que eu gostasse. Ah, gostei desse vestido. Entendeu? Então tem isso também. Ela já sabe que ela vai encontrar ali aquilo que ela quer. Só que ao mesmo tempo que a gente tenta preservar, a gente preserva esses Essa- clientes, a gente tá agregando novos. Então é onde que eu entro, né? Por isso que o nós da Flor de Nós são esses laços de gerações, assim. E eu acho bacana termos esses choques, assim. Porque eu tenho que trazer o novo. Porque senão a gente vai ficar pra trás também. Então, assim, é constante. Tem lá
da tia conservadora, mas também tem da amiga moderninha aqui também. Então tem de tudo, né? Tem Tem. de tudo. Não escapa ninguém. Passou lá, Não, e o que não tem a gente a caixa traz. registradora canta. Com certeza. É isso. Hoje é a máquina de cartão, né? É Pix, eu gosto de Pix. Quem não gosta, eu acho que é a palavra mais bonita que inventaram. Pix. E pra quem quer conhecer a loja, quer saber da loja, como que faz? Nós estamos localizados no bairro Antônio José Abraão, né? Na rua Francisco Denipote, 277. Um ponto de referência é a creche, a pracinha ali do Antônio José Abraão. E nas redes sociais, Flor de Nós Loja. E quem quer fazer parte do grupo VIP? Só clicar no link que tá na bio. Antes da gente continuar, eu tenho que agradecer novamente os nossos patrocinadores, Autoelétrica Amarelão, Delivery da Ju, Flash Telecom, Senhor Pizza, Varejão Mais Barato, Click Delivery, Assis Gestão de Risco, Natais da Garcia e Vox to You, que valorizam o comércio local e nos ajudam a fazer o nosso humilde podcast aqui. Vamos para um bate-bola rápido? Só que eu quero que as duas respondam. Ao mesmo tempo? Uma de cada vez, mas... Meu Deus. Recomeço é? Tudo. Não pode pensar, né? Pode. Diário. Tudo. Todo dia. Empreender é? Desafio. Coragem. Persistência é? Lutar todos os dias. Falou que eu ia falar. Comércio é? Vida. Uma loucura. Vida. Flor de Nós é? Um sonho. Está sendo realizado. Eu tô encantado com a história de vocês. Eu trabalho com meu pai já tem um tempinho, então eu sei que tem dias que é mil maravilhas e tem dias que não é tão fácil. Mas eu agradeço todos os dias por ter essa oportunidade. E eu acho que vocês também. Às vezes a gente não fala isso, uma para a outra ou um para o outro, mas é uma dádiva. Quem tem essa oportunidade, é muito lindo isso de acontecer. E a todo empresário que quer começar, que quer contar a história, igual vocês tiveram essa coragem de vir aqui aceitar nosso convite de cara. E aí eu fiquei encantado. Eu conhecia a Fábia Modas, mas não conhecia a Flor de Nós. E aí a Lu me falou, e eu falei, vamos chamar elas, né? E chamou e vocês aceitaram, eu agradeço. E você que é empresário, empreendedor, comerciante, quer contar a sua história? O Amarelinho-Cast está de portas abertas. Entre em contato com a gente, 991721813 pelo WhatsApp, ou nas nossas redes sociais, no Instagram, @AmarelinhoCast. Fala com a doutora Luana Leão, com a Natais da Garcia, nossa social media e jornalista. Vem contar a história de vocês aqui. A gente tem muita história linda, inspiradora, como dessas duas, como de muitos empreendedores que passaram aqui. A gente tem um relato de um empreendedor que passou aqui. 2 dias depois, ele mandou mensagem pra gente que ele fechou 3 orçamentos que ele não tinha, que ele não conhecia, as pessoas não conheciam ele. Então, além de você estar inspirando mais pessoas, você está abrindo uma porta para vir mais gente, gastar com você, fazer uma relação de amigos, de amizade. Porque o comércio é isso, você cria uma família, né? Com certeza. Da mesma maneira que a sua mãe tem a família que são vocês de sangue, ela tem clientes lá que são da família. Com certeza. Ela sabe mais da vida da cliente do que os próprios filhos ou o marido e é assim. Então eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem para quem está assistindo a gente aí agora, que quer empreender ou que quer recomeçar. Eu diria, vai com medo mesmo.
Vai com as ferramentas que você tem, nas condições que você está, e até que você tenha condições de fazer algo maior. Tudo é grandioso e o não a gente já tem. Então, bora. Só bora. Tudo vale a pena. Se você for esperar as condições ideais para você começar, você nunca vai começar. Vai sempre ter alguma coisa te impedir. Sempre. Ah, eu não consigo, eu não posso. Pode. Tudo posso naquele que me fortalece. Não existe nada que você não consiga. Se você colocar Deus na frente e ter fé que aquilo vai dar certo. Não tem dificuldade que você não vença com fé, esperança e oração. Então você que está aí querendo começar ou recomeçar, 2 gerações falando a mesma coisa. Vai. Só vai. Dá o primeiro passo. A maior corrida que for, você precisa dar o primeiro passo. Então, pega essa experiência, pega essa oportunidade de aprendizagem e vai. Se joga. É muito louco esse negócio de empreender, mas também é uma delícia. É mesmo. Meninas, que são 2 jovens. Tem alguma coisa que a gente não falou, que vocês gostariam de falar? Acho que não. Flor de Nós está lá, de portas abertas, pronta para receber vocês, nossos clientes, Nossos amigos. os familiares, estamos lá. Se não tiver a mercadoria que vocês querem, é só falar que a gente dá um jeitinho de trazer para vocês. Ó, então, roupa pra mamãe, pro papai, pro filho, pro vovô, pra vovó, que você quiser, encontra na Flor de Nós. Aliás, semana que vem temos coleção maravilhosa Dia das aí, Mães. Dia das Mães. Mamãe. Amanhã já vou soltar o preview de outono. Mamãe gosta de ganhar um presente, não adianta ela falar que não precisava, viu, gente? Mãe gosta. Ó, e não vai chegar com utensílio de casa, não. Não. Liquidificador, panela. Pelo amor de Deus, gente. Presente é pra mamãe. Viu? Então, meninas, obrigado A gente mais uma agradece. vez por ter vindo aqui, compartilhado um pouco dessa história linda de vocês. Obrigada. A gente agradece. Muito obrigado mesmo. Muito sucesso, mais muitos e muitos anos de Flor de Nós. Que ela cresça, que ela continue sendo essa flor que depois vai virar uma árvore Amém. e que as suas raízes se Tem espalhem. vindo aí a 3ª geração. Maria Cecília, É, que é a quem nossa sabe? funcionária, nossa ajudante. Que tá lá sempre com nós, né? Então, quem sabe? Que vai acabar virando a gerente mandando em vocês 2. Ah, Tudo indica que sim. é a cara Se dela. puxar pra mãe e pra avó, eu tenho certeza. Com certeza. Então você que acompanhou a gente aí, mais um episódio do outro lado do balcão, muito obrigado por nos acompanhar. Sigam as nossas redes sociais, @AmarelinhoCast no YouTube, no Instagram, no TikTok. Acompanha, curte, vai lá, se inscreve para poder receber informações sempre. E muito obrigado por acompanhar até agora. Valeu e Deus abençoe a cada um de vocês. Esse é o Amarelinho Cast.